Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Estude Vencedores. Eu espero que você esteja aproveitando bastante todo esse conteúdo poderoso que você tem recebido nesses dias, nessas aulas. E hoje eu estou aqui para falar com você sobre mais um conteúdo importantíssimo. Como aplicar os valores do reino de Deus sobre os dias de hoje, sobre este mundo. E eu quero falar disso em 3 tópicos, 3 valores, 3 princípios do reino de Deus que você pode aplicar mesmo o mundo sendo contrário aos valores do reino de Deus. E nós vamos falar hoje sobre amor, sobre generosidade e sobre integridade. Então, cara, anota tudo aí que você puder anotar para você aproveitar o máximo possível dessa aula, amém? E eu já quero começar lendo com você Mateus 6:33, que diz o seguinte: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aqui nós temos uma chave poderosa que nos motiva a atrair o reino de Deus e os valores do reino de Deus para este mundo. Bom, nós sabemos que o mundo jaz do maligno, nós sabemos que o mundo está num processo de corrupção pela maldade e que os valores do mundo são completamente inversos e aversos aos valores do reino de Deus. Mas eu quero te dizer que sim, é possível levar uma vida nesta terra, neste mundo, sendo aquele que carrega a marca do reino de Deus. E essa marca, ela fica explícita em nossas vidas quando nós mostramos ela através desses valores. Valores esses que podem impactar e transformar a sua vida como a vida das pessoas que estão ao seu redor. Né? Essa passagem, ela nos fala que todas as coisas nos serão acrescentadas quando nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. O que é isso? É priorizar o reino de Deus. Né? Eu lembro uma passagem que Jesus está orando pelos seus discípulos e ele fala a Deus Pai que os discípulos estão neste mundo, mas eles não pertencem a este mundo. Eles estão de passagem, eles são moradores, eles são do reino dos céus, mas eles estavam neste mundo. Então Jesus deixa bem claro que é possível sim estar neste mundo, mesmo com princípios e valores inversos, e viver debaixo dos valores do reino de Deus. E isso é aquilo que é a chave que vai te ajudar a trazer todas as bênçãos e tudo aquilo que o plano de Deus tem para a sua vida durante essa jornada aqui na Terra. Então, presta bastante atenção, porque nós vamos falar agora sobre esses 3 pontos de expressão de valor do reino de Deus sobre a Terra. O primeiro deles, como eu já falei, é amor, aplicando o amor e a misericórdia. Então, você vai abrir sua Bíblia comigo agora em Lucas 6, versículo 27 e 28, que diz o seguinte: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que odeiam, abençoe os que amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Cara, essa passagem, esse versículo é um confronto, né? É quase que um tapa na nossa cara, né? Nós somos cristãos, né? Queremos ser servos de Deus, mas é muito difícil lidar com a maldade das pessoas, é muito difícil lidar com o ódio das pessoas, e esse versículo é a essência de Jesus. Se Jesus tem uma essência, essa é a essência, né? É lidar com o oposto de forma diferente. É muito normal e comum no mundo as pessoas esperarem que você revide na mesma moeda, que você revide da mesma forma como elas atacaram, né? Parece que todo mundo hoje vive já numa forma defensiva, cheio de armaduras, aonde eu sou atacado, eu ataco também, mas não é isso que Jesus nos ensina, porque a maior expressão de amor de Jesus foi morrer na cruz, sendo condenado por aqueles que o rejeitaram, né? Ele foi chicoteado, ele foi ferido, ele foi crucificado, né? Ele foi condenado pela multidão que muitas vezes até andava com ele, né? E como Jesus responde isso? Com amor, com sacrifício, né? E a palavra aqui em Lucas quer nos ensinar que nós não devemos revidar com a mesma moeda, né? Quando a pessoa nos ataca, nós temos que constranger. O amor de Deus tem a capacidade de constranger. Em inúmeras situações na minha vida onde as pessoas vinham, né, me atacar ou viam de forma que eu não gostava, eu quebrava a pessoa porque eu correspondia e respondia de forma diferente, né? Ninguém está preparado para ser amado.
Cara, anota essa frase. Ninguém está preparado para ser amado. Por isso o amor constrange. Então, ao invés de você aprender a revidar na mesma moeda, entenda que hoje você é um cidadão do reino de Deus, você é um cidadão do reino dos céus. E os valores do reino de Deus são diferentes dos valores deste mundo. Enquanto este mundo aplica a agressividade, o ódio, o rancor, nós aplicamos o amor, e o amor constrange. E eu tenho certeza que, através desse valor, muitas pessoas ao seu redor, até dentro da sua casa, né? Pessoas que te atacam sem necessidade, serão constrangidas pelo amor de Deus que existe na sua vida. Amém? Jesus nos chama a amar de uma maneira radical, vai além do esperado. Isso significa agir com misericórdia, perdoar, abençoar aqueles que nos ferem. Essa é a essência do reino de Deus, né? É o perdão, é a misericórdia, é o saber amar sem necessitar de algo em troca. Esse é o primeiro valor que nós estamos aprendendo nessa aula, o amor. E o segundo valor que nós vamos falar é a generosidade. E eu já quero de cara ler com você mais uma passagem bíblica que está em Atos capítulo 20, versículo 35, que diz o seguinte: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Cara, esse aqui é outro princípio, é outro valor poderoso no reino de Deus e que tem a capacidade de mover as coisas nesse mundo caótico que nós vivemos. A generosidade. Quem nunca ouviu, né? É mais importante dar do que receber. Nós vivemos em uma sociedade completamente egoísta, uma sociedade que só pensa no seu próprio umbigo, né? Pessoas que querem estar em cima, independente de quem eles colocam para baixo. E o reino de Deus, ele é completamente o contrário disso, né? Jesus nos ensina que, ele já começa nos ensinando, né, que maior é o que serve, né? Os valores do reino de Deus são completamente diferentes dos valores do mundo. E aqui ele está mostrando que é mais importante, é mais feliz, né? Porque a palavra diz a maior felicidade, né? Ou seja, nós somos mais felizes quando aprendemos a semear, quando aprendemos a doar, do que quando queremos apenas receber. Uma vida de egoísmo tem a capacidade de roubar de nós a felicidade. Anota isso que eu estou te falando. Uma vida de egoísmo tem a capacidade de roubar de nós a felicidade, né? O mundo de hoje nos ensina a querer tudo, a ter tudo, e quanto mais nós buscamos as coisas, nós entendemos que nunca seremos cheios, né? Essa é a realidade do mundo. As pessoas buscam e querem ter tudo a qualquer custo, acima de qualquer pessoa, e ela chega no final da jornada entendendo que nada do que ela conquistou, em cima dos outros principalmente, valeu a pena, né? Nós temos um vazio, você já aprendeu isso, com certeza nessas aulas, nós temos um vazio no nosso interior que só pode ser preenchido por Ele. E por mais que nós buscamos a nossa vontade própria, a vontade da nossa carne, por mais que nós busquemos neste mundo ser preenchidos por bens materiais ou qualquer outra coisa, nada nos preenche, nos completa, a não ser o reino de Deus, a não ser a presença de Deus. Então, eu quero te ensinar isso. Se torna feliz aquele que aprende que dar a vida em prol do próximo é mais importante do que receber. A nossa vida só faz sentido quando nós aprendemos a nos doar, né? Existe um estudo que fala sobre as maiores marcas, né, que lançaram produtos que revolucionaram, uma delas inclusive a própria Apple, né, que fala sobre que todo grande produto de sucesso veio para resolver o problema de alguém. Se você for parar para pesquisar e dar uma olhada, qualquer produto que revolucionou o mercado, ele trouxe uma solução para a necessidade do ser humano. Ou seja, o sucesso está em se doar e ajudar pessoas na sua própria vida. Olha que coisa legal, né? Então, a generosidade ela tem a ver com isso, né? E não é generosidade pelas pessoas apenas, né? É generosidade a Deus. A quem que eu tenho essa generosidade? A Deus. Eu sou grato a Deus. Isso me faz ser generoso
com as pessoas. Ah, mas eu nem conheço as pessoas, pastor. Mas eu sou grato a Deus, eu sou grato ao que Ele fez por mim. E isso me dá um coração generoso, um coração que tem a capacidade de fazer o bem ao próximo. Você está anotando tudo isso aí, cara? Não sai, não desfoca agora. Porque nós vamos para o terceiro e último ponto dessa aula, que é a integridade, a justiça e integridade. Esse valor aqui é um valor importantíssimo. E eu quero ler com vocês Miqueias 6, versículo 8. Leia comigo aqui agora. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige, que você pratique a justiça, ame a fidelidade e andem humildemente com o seu Deus. Deus nos chama para viver de forma íntegra e justa, sendo luz do mundo e exemplo para aqueles que nos rodeiam. Quando buscamos a justiça, vivemos com integridade, refletimos o caráter de Deus em todas as áreas da nossa vida. Integridade. Fala comigo aí da sua casa, fala integridade. O que é integridade? Ser inteiro, né? Nós precisamos ser expressão do reino na terra. Nós precisamos ser o reflexo de Deus na terra. A palavra fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Bom, o que é isso? Isso nos torna igual a Deus? Não. Isso nos torna representante dele na terra. Isso nos torna reflexo dele sobre essa terra. Então, é muito importante que você entenda o princípio da integridade, o valor da integridade, porque as pessoas vão nos medir pelos nossos atos. Mais importante do que aquilo que você fala é aquilo que você faz. Muitas vezes da sua boca saem palavras de Deus, você evangeliza pessoas, você fala do amor de Deus, mas a sua vida não corresponde. Ser justo, ser íntegro no reino é ser coerente com aquilo que você decidiu viver. E por mais que as circunstâncias do mundo tentem corromper as suas práticas em Deus, você não pode sair da posição que Deus te estabeleceu. Porque, presta bem atenção, você está neste mundo, mas você não pertence a este mundo. E as pessoas vão ver em você a imagem de Deus sendo refletida sobre essa terra. Você é a luz do mundo. É onde as pessoas, no meio dessa escuridão, dessas trevas onde o mundo habita, é você o lugar onde eles vão recorrer quando precisarem da luz de Deus. Amém? E eu quero terminar essa aula com você te lembrando do que nós falamos, né? A importância de exercer os valores do reino de Deus, mesmo sobre um mundo corrompido. O amor, a generosidade e a integridade. Aplique esses valores e eu tenho certeza que a sua vida, a sua casa e as pessoas ao seu redor serão impactadas pelo poder de Deus. Amém? Muito obrigado por estar comigo até agora. Até a próxima aula. Tenha um IV maravilhoso e poderoso em nome de Jesus. Amém